Você já perguntou em silêncio: será que minhas orações realmente alcançam alguém no purgatório? Será que meu terço, minha missa oferecida, meu sacrifício escondido tocam de fato uma alma que ainda suspira pela luz de Deus? Santa Catarina, de joelhos, aprendeu que Deus não desperdiça nenhuma gota de amor. Mas como saber, aqui na terra, se a tua súplica ajudou alguém do outro lado do véu? A resposta não vem em fogos de artifício nem em promessas fáceis. Ela chega como vem o próprio Deus, mansa, fiel e transformadora por dentro. Não é magia, é caridade. Não é curiosidade, é fé obediente. E tudo começa quando a tua oração deixa de ser uma tentativa de controlar o céu e se torna um simples eis-me aqui oferecido por quem precisa. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim. Numa noite de inverno, quando a brisa gelada passava pelas frestas da janela, Santa Catarina entrou na capela e acendeu uma vela pelos falecidos. Ela não pediu sinais, não exigiu certezas, apenas sussurrou: Jesus, recebei este pequeno fogo por aquela alma de quem ninguém lembra. Ao recitar as Ave-Marias, percebeu que o coração ficava leve, como se uma sombra antiga perdesse peso. Não foi uma visão, nem uma voz vinda do alto. Foi uma paz que descia silenciosa e firme como quem ocupa a casa. Ao sair, entendeu o primeiro sinal que Deus concede a quem reza pelos que esperam: a paz obediente. Não é euforia, é descanso. Não é arrepio, é clareza serena que devolve o sentido das coisas. Quando você oferece a missa, o terço, a esmola oculta por uma alma, e o coração fica mais simples e pacificado, é porque a caridade encontrou o seu caminho. Você já sentiu, depois de uma oração pelos falecidos, que a memória de alguém perdeu o espinho e ficou apenas a gratidão? Santa Catarina ensinava que este é um segundo indício de que a tua súplica ajudou, a lembrança se purifica. A alma que reza pela outra aprende a olhar com misericórdia os cantos difíceis da história. O que era nó vira laço, o que era dívida vira oferta. Não se trata de esquecer as feridas, mas de vê-las à luz do Cristo que cura. A caridade que sobe faz descer, para o teu coração, a graça de recordar sem acusar. Se a tua lembrança se torna altar e não tribunal, se brota em ti o desejo de abençoar o nome daquela pessoa, então a tua oração já está produzindo fruto. Consola quem partiu e endireita quem ficou. Ela também percebia um efeito concreto nas horas seguintes à intercessão: o impulso de fazer o bem. Não era emoção passageira, era vontade de servir, ajudar discretamente alguém, reparar uma injustiça pequena, calar uma crítica, perdoar com mais rapidez. Quando a caridade chega ao purgatório, ela volta à terra multiplicada em obras, dizia. Essa movimentação do amor é indicador seguro de que você tocou, com Cristo, uma dor real. Porque o sacrifício oferecido por uma alma nunca volta vazio. Retorna em forma de virtudes novas, mais paciência, maior pureza de intenção, mais prontidão para a misericórdia. Você já percebeu que nos dias em que reza pelas almas, fica mais manso, mais dócil, menos inclinado a brigas inúteis? Não despreze isso, é resposta. Santa Catarina também apontava um critério de ouro: a perseverança que nasce quase sem esforço. Rezar pelos falecidos costuma ser uma batalha nos primeiros passos, distrações, cansaço, dúvidas. Mas quando Deus quer mostrar que a tua oração está sendo usada para consolar alguém, Ele devolve coragem simples. Amanhã você quer rezar de novo, sem precisar de motivos extraordinários. O coração reconhece o bem como quem reconhece o rosto de um amigo. A alma aprende a dizer: eu volto. Esse desejo de continuidade, tão discreto quanto uma brisa, é um sinal dos mais fiéis. O amor que ajuda uma alma no purgatório se torna hábito de fidelidade em você. E a fidelidade é a língua que os santos falam. Mas e os sinais visíveis? Alguém pergunta. Santa Catarina, prudente, sorria com humildade. Deus às vezes dá um sonho manso, uma palavra do Evangelho que cai como luva, um encontro que recorda a pessoa por quem você rezou. Pode acontecer,
e quando for de Deus trará paz, luz e humildade. Mas não é por aí que se caminha. O caminho ordinário é o da fé. O ordinário é maior, porque educa a alma para amar sem barganha. Ela aconselhava: se algo te consola e te faz amar a Deus e ao próximo, recebe; se te incha de curiosidade, deixa passar. A régua é simples e firme: paz, humildade, caridade. Fora disso, não percas tempo. Outro sinal profundo que a santa reconhecia era a reconciliação interior com a justiça de Deus. À medida que você oferece orações e missas por uma alma, cai o peso das perguntas que doíam. Por que foi assim? Por que daquele jeito? Onde estava Deus? Em lugar do ruído, nasce um sim silencioso. Deus sabe, Deus cuida, Deus corrige com misericórdia e leva à plenitude no tempo certo. Essa reconciliação com a justiça divina não é resignação amarga, é confiança pactuada no altar. Quando você experimenta esse acordo secreto com Deus, quase sem palavras, a oração pelos que partiram amadureceu. É o céu ensinando que ninguém fica em suspenso para sempre. Tudo caminha para a luz. Santa Catarina dizia ainda que a caridade pelas almas acende na terra uma chama de reparação. Quem intercede começa a reparar espontaneamente. Oferece jejum discreto, dá uma esmola sem nome, suporta com paciência uma contrariedade que antes o irritaria. E por que isso é sinal de fruto verdadeiro? Porque o purgatório é lugar de purificação pelo amor, logo a oração verdadeira te faz amar mais. Se a tua súplica te torna mais caridoso, é porque ela entrou no ritmo do coração de Cristo, que derrama mérito sobre os que esperam e converte os que suplicam. O bem que você realiza, tocado por essa intenção, age em dois mundos. Talvez você já tenha vivido o momento em que, no meio do terço pelos falecidos, uma alma sem nome te vem à mente, alguém distante, um desconhecido, um rosto fugaz da infância, um antigo professor, um anônimo que viveu nas ruas. Santa Catarina chamava isso de visita de caridade. O Espírito Santo confia à tua oração um desvalido da memória, alguém que não tem quem o nomeie na terra. Quando você acolhe essa visita, não a transforma em espetáculo, apenas diz o nome, ou a imagem, ou pelas mais esquecidas e segue. E depois percebe no íntimo, uma alegria sem dono, como se o céu tivesse sorrido. Esta alegria desinteressada é um dos sinais mais doces de que a tua prece chegou onde devia. Em suas armas espirituais, a santa ensinava a unir a oração pela alma a 3 pontos que confirmam o caminho: confissão frequente, comunhão oferecida e palavra meditada. A confissão devolve a nitidez à tua intenção. A comunhão põe o corpo de Cristo em te arrogar pelo outro. A palavra impede que a imaginação te arraste para curiosidades. E o sinal de que você está nessa trilha? A simplicidade aumenta. A alma complicava, agora descomplica. Antes queria respostas, agora quer amar. Antes queria ver resultados, agora quer ser fiel. Deus responde à caridade com purificação interior, e a pureza de coração é o mais alto selo de que a tua súplica está alinhada com o céu. Há também um fruto inesperado: a cura da saudade que sangra. Muitos carregam uma dor que não cicatriza, uma morte súbita, uma despedida sem abraço, palavras que ficaram por dizer. Quem começa a oferecer missas e terços por aquela pessoa descobre, devagar, que a ferida começa a fechar por dentro. Não é esquecimento, é redenção da memória. Santa Catarina via nisso um eco do que acontece no purgatório. O amor cura por dentro as arestas do passado. Se a tua oração devolve à tua história a possibilidade de agradecer, então ela está alcançando alguém. A gratidão é sempre um rastro do espírito. E quando parece que nada muda, aqui a santa é firme, tudo acontece. Nem sempre o coração percebe na hora, nem sempre o consolo desce rápido. Mas Deus não é indiferente a uma prece pronunciada com amor. Às vezes ele recolhe a tua oração para a hora da morte daquela alma, ou para a tua. Às vezes, uma missa que você oferece hoje abrevia o caminho de quem partirá amanhã. O tempo do céu é outro, e a matemática da misericórdia não cabe nas nossas planilhas. O sinal então será a perseverança humilde.
Você continua a oferecer, apesar de não ver, e sem perceber, já vive o que pede que o outro viva, a esperança. Ao sair da capela depois de sua vigília pelos falecidos, Santa Catarina costumava colocar a mão sobre o peito e dizer baixinho: "Obrigada, Senhor, por me deixardes amar sem retorno." E caminhava leve. Esse é talvez o maior indicativo de que a tua oração ajudou, a leveza do amor gratuito. Quando a alma ama sem contabilidade, é porque entrou na lógica do céu. E o céu se apressa em responder aos que amam assim. Você já percebeu que quando uma alma começa a rezar pelos mortos com constância, algo muda também em sua própria casa? Santa Catarina dizia que a oração pelas almas tem reflexos visíveis no cotidiano. O Senhor multiplica bênçãos entre os vivos quando alguém se lembra dos mortos. Ela explicava que isso acontece porque a caridade que atravessa o purgatório toca também a terra. Quando intercedes, o amor divino passa por ti como um rio, e ao passar limpa, purifica e fertiliza. Às vezes, o fruto aparece como reconciliação inesperada, cura interior, paz em família, libertação de culpas antigas. Deus não deixa quem ajuda os que esperam a luz sem colher frutos na própria vida, dizia. Você já notou que nos dias em que reza pelos falecidos, o ambiente à tua volta parece mais leve? Santa Catarina ensinava que o purgatório é lugar de amor em amadurecimento. As almas que lá estão já sabem o que é Deus, mas ainda não podem vê-lo plenamente. Elas esperam com saudade ardente, e as nossas orações chegam como alívio e alimento. O curioso é que esse alívio é mútuo. A alma que reza também se alivia de pesos invisíveis. A compaixão pelas almas suaviza os julgamentos da própria consciência, dizia a santa. É como se o amor de Deus, ao passar por ti, curasse também o teu olhar sobre os outros. Quantas vezes você percebeu que ao rezar por alguém que partiu, Deus te ensinou a ser mais misericordioso com os vivos? A santa falava que uma das formas mais puras de perceber o fruto de uma oração é pelo arrependimento espontâneo. Quem ajuda o purgatório começa a purificar-se. Ela notava que as irmãs que tinham o hábito de rezar pelas almas tornavam-se mais sensíveis ao pecado, mais humildes, mais leves para pedir perdão. Era sinal de que o Espírito Santo estava agindo nelas junto com as almas que ajudavam. A alma que reza pelo purgatório aprende a desejar o céu, e desejar o céu é desejar a pureza. Esse arrependimento sereno, não o que pesa, mas o que liberta, é uma das maiores confirmações de que Deus acolheu tua súplica. Você tem sentido esse desejo mais frequente de confessar-se, de recomeçar, de viver melhor? Em suas armas espirituais, Santa Catarina chamava isso de reflexo da luz. A luz que você envia volta. Quando Deus aceita tua intercessão, uma pequena claridade interior se acende, iluminando áreas antes sombrias, hábitos que precisavam mudar, ressentimentos antigos, distrações espirituais. A alma começa a enxergar a própria necessidade de conversão sem desespero, apenas com doçura. O amor que salva os outros é o mesmo que te salva. Por isso, ela recomendava: se queres saber se tua oração ajuda uma alma, vê se ela te ajuda a ser mais santo. Essa regra simples é infalível. Quando o amor é verdadeiro, ninguém intercede sozinho. O fogo da purificação aquece os dois lados do véu. Ela também dizia que as almas do purgatório, em sua gratidão, se tornam discretas intercessoras pelos que as ajudaram. São invisíveis, mas operantes, afirmava. Elas não descansam até que Deus retribua a caridade recebida. Essa reciprocidade misteriosa explica por que tantas pessoas experimentam providências suaves, uma resposta que chega, uma porta que se abre, um consolo que se renova. Santa Catarina chamava isso de corrente de amor invisível, um circuito de graça entre vivos e mortos. Quando a alma que você ajudou alcança o céu, ela se torna tua defensora diante de Deus. E o sinal disso, dizia a santa, é a serenidade. A paz que permanece é o beijo da alma agradecida. Você tem percebido paz constante nos dias em que oferece algo por alguém falecido? Mas há também um caminho de prova. A santa alertava:
O inimigo inveja a caridade que liberta. Por isso, é comum que quem se dedica a rezar pelas almas enfrente distrações, sonolência, desânimo, dúvidas. Às vezes até tentações sutis de vaidade espiritual, o desejo de sentir-se eleito por Deus para essa missão. Ela aconselhava: quando sentires resistência, persevera. O demônio teme a alma que reza por amor puro. E explicava que essa resistência é justamente o sinal de que tua oração está surtindo efeito, porque mexe nas sombras. Se o inferno te contradiz, é porque o céu te escutou. Quantas vezes você sentiu desânimo súbito justo na hora de rezar pelos falecidos? Outro indício silencioso de que a tua oração alcançou o coração de Deus é o crescimento da gratidão. Santa Catarina dizia: a alma que intercede pelos mortos aprende a agradecer pelos vivos. É o Espírito Santo limpando o coração de murmurações e ingratidões. Quem reza pelos que esperam a glória aprende a ver beleza nas pequenas coisas, aprende a valorizar a vida, porque entende que tudo é domingo. A oração pelas almas ensina o valor da eternidade e com isso devolve alegria ao tempo presente. Quando o amor eterno entra no coração, até o cotidiano ganha brilho. Você tem notado mais gratidão depois de rezar pelos que partiram? Havia uma irmã que perguntava sempre a Santa Catarina: como saber se a alma pela qual rezei já está no céu? E a santa respondia com um sorriso: se já estás em paz, ela também está. Ela queria dizer que o céu é comunhão, quando um coração alcança a paz, outro a recebe. Por isso a oração pelos mortos nunca é perdida, mesmo que não saibamos o resultado. O amor não erra o caminho, dizia. Se a alma já está na luz, tua oração é usada por Deus para outra que precisa. O amor é reciclado pelo Espírito. É uma lógica divina de reaproveitamento da graça. Nenhum gesto se perde, nenhuma Ave Maria se desperdiça. Você acredita que o amor de Deus é tão sábio que não desperdiça nem a tua dúvida? Para Santa Catarina, a maior confirmação de que a tua prece ajudou uma alma é o aumento da caridade concreta. Quem intercede pelo purgatório torna-se mais compassivo aqui. É uma transformação que toca até o olhar. A oração pelos mortos cura o modo de ver os vivos. Ela relatava que depois de longos períodos de oração pelas almas, sentia o coração mais paciente, o olhar mais doce, a fala mais mansa. O mesmo amor que alivia o purgatório suaviza o mundo. Essa suavidade é o perfume da misericórdia. E o perfume é a assinatura de Deus nas almas que amam. Você tem deixado esse perfume na tua casa, nas tuas conversas, nos teus gestos? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Santa Catarina resumiria tudo em uma frase: a oração que liberta uma alma no purgatório é a mesma que purifica a tua. O céu não separa quem ama, une. E quando perceberes que tua fé ficou mais simples, teu coração mais sereno e teu olhar mais misericordioso, saiba, uma alma foi consolada e o teu amor chegou lá. Você já imaginou como o céu agradece uma alma que reza com fidelidade pelas almas do purgatório? Santa Catarina dizia que diante de cada oração feita com amor, um clarão atravessa o purgatório como se o amanhecer tocasse aquele vale silencioso. As almas se ajoelham, as chamas se tornam mais brandas e o coração de Deus sorri. Mas ela também dizia que o maior milagre acontece na terra. O coração de quem intercede começa a pulsar no mesmo ritmo do coração de Cristo. Quem reza pelas almas vive já uma forma de eternidade, porque aprende a amar sem esperar retorno, a doar-se sem exigir provas, a esperar sem impaciência. E é essa maturidade da caridade que o céu reconhece como selo dos eleitos. Santa Catarina explicava que o amor nunca é inútil. Quando Deus permite que uma oração aparentemente sem efeito continue ressoando, é porque ela está sendo usada em outros caminhos da misericórdia. Às vezes a tua oração liberta uma alma desconhecida. Outras vezes abre espaço para uma graça na tua própria família. O amor é como o vento, nunca volta vazio, dizia ela.
E completava: as almas libertas pelo amor se tornam ventos suaves sobre quem as amou. É por isso que depois de um tempo de oração pelos mortos, a vida parece mais leve, mesmo que nada externo tenha mudado. Essa leveza é o toque invisível dos que já entraram na luz. Você consegue sentir, às vezes, essa paz que vem sem motivo, como se o céu respirasse junto com você. Ela também alertava que o amor que ajuda uma alma no purgatório se manifesta em obras concretas. A oração é a semente, mas a obra de misericórdia é o fruto. Por isso, recomendava que cada súplica fosse acompanhada de gestos: visitar um doente, perdoar um ofensor, fazer caridade por intenção das almas, oferecer o próprio sofrimento com paciência. A caridade faz eco à oração, dizia, e Deus usa esse eco para curar o invisível. Quem vive assim descobre que a comunhão entre vivos e mortos é mais real do que parece. O amor, quando se faz gesto, constrói pontes entre mundos. E o sinal mais claro de que tua oração foi eficaz é que ela te empurra a agir com mais ternura. Quantas vezes você já sentiu esse impulso de amar mais, sem saber de onde veio? Santa Catarina, com seu olhar espiritual, via que a alma que se lembra dos mortos é também lembrada pelo céu. Quem se faz intercessor se torna prioridade na misericórdia, dizia. Ela mesma experimentou isso em vida. Quando intercedia pelas almas esquecidas, recebia de Deus consolações suaves em suas próprias provações. Não eram visões, mas presenças, uma luz interior que a sustentava. O amor que desce ao purgatório encontra o amor que sobe do trono de Deus, dizia. Assim, ela ensinava que as almas libertas se tornam nossas companheiras de jornada, defendendo-nos das tentações, sustentando-nos na hora da morte, e apresentando as nossas preces à Virgem Santíssima. Você já agradeceu hoje às almas que talvez já te tenham ajudado sem que saibas? Ela também falava do poder da missa oferecida pelas almas como um dos meios mais diretos de libertação. A missa é o sol que o purgatório espera. O calor desse sol dissolve séculos de purificação num instante, porque o sangue de Cristo é fogo e água, justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Santa Catarina pedia às irmãs que nunca deixassem de pedir missas pelos falecidos, mesmo pelos que julgavam bons ou santos. O amor não julga merecimentos, apenas oferece. E ensinava que o fruto da missa é sempre duplo. Liberta os que esperam e renova o fervor dos que oferecem. Se já faz tempo que você não pede uma missa por alguém que amou, talvez o Espírito Santo esteja te lembrando agora. Há uma alma que espera a tua lembrança. Em sua contemplação, Santa Catarina via que as orações e as missas formam uma espécie de escada luminosa. Cada súplica é um degrau que ajuda as almas a subir. Cada caridade é uma pedra firme dessa escada. E ao mesmo tempo, essa mesma escada serve de descida para as graças que Deus envia à terra. Os degraus que sobem são os mesmos que descem, dizia. Por isso, ela via no purgatório um grande campo de comunhão, o lugar onde os que amam se encontram a meio caminho. O sinal de que você está ajudando uma alma, dizia ela, é a sensibilidade crescente para o sobrenatural, não no sentido de ver o invisível, mas de sentir o sagrado em tudo, no trabalho, na oração, nos silêncios. O mundo deixa de parecer banal e começa a ter cheiro de eternidade. Mas a santa também avisava, o amor que liberta custa. Custa renunciar ao imediatismo, custa crer sem ver, custa permanecer em oração quando o coração está seco. Ela mesma, em muitas noites, rezava sem sentir nada, apenas por fidelidade. E era nessas orações sem sabor que o céu mais agia. A oração sem consolo é a que mais consola as almas, dizia. Quando você reza cansado, oferecendo o tédio, o sono, o silêncio, é justamente aí que tua prece se torna mais parecida com a cruz de Cristo, escondida, fecunda, total. O amor que permanece sem recompensa é o que mais liberta. Você tem coragem de amar até quando não sente retorno? Certa vez, uma irmã perguntou, e se eu morrer antes de ver os frutos das minhas orações? Santa Catarina respondeu com ternura, verás no instante em que entrares na luz.
E contou que o Senhor lhe mostrará um mistério. As almas que rezaram pelos mortos, ao chegar ao céu, são recebidas por uma multidão de espíritos que as aplaudem com gratidão. Eles te chamarão pelo nome e dirão: foste tu quem me ofereceu uma Ave Maria, uma missa, um jejum. E então o coração compreenderá que nenhuma súplica foi em vão, nenhuma lágrima foi perdida, nenhuma pequena fidelidade deixou de acender uma centelha de esperança em alguém. Você imagina a alegria desse reencontro? Antes de morrer, Santa Catarina reuniu as irmãs e disse: quando sentirdes o impulso de rezar por alguém que já partiu, não o ignoreis. É o Espírito Santo pedindo que sejais ponte. E completou: uma alma salva é uma eternidade conquistada. Desde então, as Clarissas de Bolonha mantêm viva a tradição de rezar, todos os dias, pelas almas esquecidas, e contam que o convento inteiro se torna mais luminoso quando o fazem. Esse é o segredo da santidade silenciosa: cooperar com a misericórdia de Deus, sem buscar reconhecimento, apenas por amor. Por isso, se você quer saber se suas orações estão ajudando uma alma, olhe para dentro. Se teu coração está mais leve, mais paciente, mais grato e mais amoroso, então sim, elas estão. O céu já te usou como canal de graça. Continue. Persevere. Reze. E um dia, quando cruzar o véu da eternidade, verá um cortejo de luzes vindo ao teu encontro. Cada uma delas será uma alma tocada pelo teu amor. E todas dirão: obrigado por ter acreditado que a oração muda o invisível. Agora reze comigo. Senhor Jesus, que por vosso sangue redimistes todas as almas, recebei as minhas orações e oferecimentos por aquelas que esperam o vosso abraço. Tornai-me instrumento da vossa misericórdia. Que cada súplica, cada dor e cada amor que vos ofereço seja luz no caminho dos que ainda não vos contemplam. Santa Catarina, ensinai-me a amar as almas com paciência, pureza e fé. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, fazei da minha oração uma ponte entre a terra e o céu.